Oi, oi, eu sou a Gelli, sou nutricionista clínica aqui em Porto Alegre, mais conhecida como Gelli Vida Leve. E hoje eu vim falar para vocês sobre uma conduta que a gente sentiu claramente que mudou pós-pandemia, que é a conduta nutricional de consumo. Como é que isso foi acontecendo? Bom, antes da pandemia, a gente tinha o hábito de muitas vezes chegar cansado em casa ou mesmo na correria do dia a dia, de usar o nosso vale alimentação para pegar qualquer coisa, um junk food, um fast food na rua e comer no tempo em que se tinha, né? Era tudo muito rápido. E na correria do dia a dia, as escolhas sempre eram as mais práticas possíveis e com pouca densidade nutricional. Com a pandemia, essa conduta claramente mudou para todo mundo. Por quê? A gente passou a ter mais tempo para olhar para a refeição, passou a se ver como seres que precisavam ser cuidados depois de muitos de nós adoecerem com a Covid ou presenciarem pessoas à nossa volta adoecendo com isso e muitos ainda com quadros mais agravados devido a deficiências nutricionais. Então a pandemia trouxe uma nova conduta, o ticket alimentação, e essa pesquisa da qual eu estou falando é do ticket Vale Alimentação que muitas pessoas utilizam em restaurantes ou em mercados para fazer suas compras. Ela demonstrou que essa conduta de mais de 80% aí das pessoas entrevistadas mudaram. Por quê? As pessoas precisam colocar no seu dia a dia uma realidade que antes era um pouco mais distante. Antes, a gente considerava uma exceção, um jantar fora de um planejamento alimentar ideal, ou então uma comidinha mais calórica no final de semana. Só que muitos de nós passamos a trabalhar home office. E os que não ficaram home office por um bom tempo não sabiam o que fazer. Os que continuaram trabalhando presencial tiveram que buscar novas opções de restaurantes, de compras, de fazer comida em casa e trazer para o trabalho, porque muitos restaurantes fecharam e muitos não voltaram a abrir. Então essa conduta mudou. A gente precisou entender que precisa cuidar da alimentação, precisa olhar para o que se come, precisa entender de rótulos para não sair comendo qualquer coisa a todo momento, porque essa responsabilidade que antes passávamos adiante, né, passou a ser nossa. De todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar, lanche, tudo ficou sendo providenciado e feito muitas vezes em casa e trazidos ao trabalho. Ou então, os restaurantes também tiveram que ter essa mesma visão para uma alimentação mais saudável, visto que estávamos falando de uma pandemia, de algo que poderia ser agravado por conta de deficiências nutricionais. Então sim, muitos restaurantes tradicionais, aqueles que faziam muitas frituras, muitas opções, tiveram que olhar para isso com mais carinho e mudar o seu cardápio para atender a um público que tem ficado cada vez mais atento à sua saúde. Então, isso tudo com a pandemia, que a gente viu muitos pontos negativos aí, a grande maioria passou por muitos perrengues aí com a pandemia, também trouxe isso, trouxe esse olhar mais carinhoso, esse tempo para que a gente possa escolher melhor, olhar para si, definir o que vai comer, o que vai colocar na vida e mudar a rotina, frequentar lugares mais saudáveis, né? Trazer essa densidade nutricional para o nosso dia a dia e isso ocupando aí aquilo que a gente sempre utilizou antes, que é o ticket alimentação para pagar restaurantes e pagar a continha do supermercado. Com certeza mudou. Qual costuma ser a barreira maior? O preço das coisas, porque as pessoas reclamam que cozinhar saudável é mais difícil e também reclamam que é mais caro. Porém, quando a gente começa a olhar com mais carinho, esse hábito de consumo muda e a gente para de desperdiçar comida. Aquilo que antes virava lixo passa a não ser mais. A gente presta atenção na quantidade de frutas, de verduras, de legumes que leva para casa, porque elas realmente vão ter um valor agregado um pouco maior, principalmente se forem de origem orgânica, que é o que eu sempre recomendo. Consumam alimentos o mais natural possível, o mais simples possível. Isso é o que traz qualidade de vida para a nossa vida. E a comida que a gente passou a preparar em casa também vem com esse valor agregado da escolha. E agora, como é que a gente prepara tudo isso? Mudando hábitos, não é tão difícil assim. É só virar aquela chavezinha que antes colocava algo lá para fritar rapidinho, colocar para assar. São pequenos hábitos diários que vão fazendo a diferença num todo. Então,
Com a pandemia, a gente pôde entender um pouquinho mais do nosso funcionamento e olhar com um pouquinho mais de carinho também para o nosso metabolismo, para o nosso lado espiritual, para o nosso lado mental e para a qualidade nutricional daquilo que a gente escolhe colocar na nossa mesa e da nossa família.